Olá, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos ao meu canal, canal DK. Depois da virada do fim do ano, consegui rodar pouco, tava chovendo, tava muito complicado de gravar vídeo, mas agora eu acho que eu consigo voltar a gravar. Ah, Hoje eu queria trocar uma ideia sobre uma discussão que eu tive com um amigo meu, que ele tava olhando motos para comprar, né? E claramente surgiu o assunto da Bajaj 400, né, da Dominar 400. E ele veio perguntar para mim o que eu achava da Dominar 400. E se eu recomendava ela, se eu não recomendava ela. Então, eu falei sobre dois aspectos com ele. A primeira é sobre se investir numa marca nova, né? Uma marca nova no mercado brasileiro. E a segunda sobre o que a moto, a Dominar de fato é, né? Então, eu acredito que são assuntos para dois vídeos diferentes. Então eu vou gravar primeiro falando sobre a Dominar 400, especificamente a comparação dela com a Himalayan 400, né? Que foi o foco da conversa que a gente teve no dia. E depois falando sobre marcas em geral, sobre novas marcas em geral, né? Então, o que é o resumo da conversa que eu tive com ele? A Dominar 400 e a Himalayan 400 são duas motos diferentes para duas propostas diferentes. Você tem que saber qual que é a sua proposta, que você quer, para poder escolher qual que é a moto que seria mais adequada para você. Obviamente, dá para utilizar as duas de uma maneira similar? Dá. Os resultados vão ser os ideais? Não, não vão ser. Então, o que foi a minha fala para ele? Primeiro, qual que é o seu objetivo com a moto? O seu objetivo com a moto é fazer viagens, usando a cidade, dar um rolezinho no final de semana, ir do posto ou ir na padaria comprar uma coxinha? Tudo isso vai depender muito do perfil de uso da pessoa. Por exemplo, esse amigo meu, ele tem já uma moto menor, e ele queria uma moto um pouco maior para poder fazer viagens. Ok, e aí entra a segunda parte. Essas viagens que você vai fazer, que tipo de viagens são essas? São viagens em estradas? São viagens em estradas vicinais? São viagens em estradas de terra? Porque tudo isso faz diferença. Porque, por exemplo, a Dominar 400, em tese, ela é uma moto com alguma capacidade off-road. Ela não tem a mesma capacidade off-road da Himalaia, obviamente, mas ela tem alguma capacidade off-road. A Dominar 400, salvo me engano, eles classificam ela não como uma trail, mas sim como uma crossover, né? Uma crossover é uma moto que é de asfalto que foi transformada para poder dar seus pulinhos lá na estrada de cascalho, na estrada de terra. O mesmo princípio, por exemplo, da CB500X, né? Ela era uma moto urbana, de rua, normal, que foi transformada em uma, vamos dizer, SUV das motos, né? Ela não chega a ser um off-road de verdade, mas ela também não é um pato totalmente fora d'água na terra. Ela consegue ir numa terrinha, ela consegue dar uma voltinha na estrada de terra, mas não é o perfil dela. Então tudo isso vai variar. Esse amigo meu, ele falou, não, meu objetivo é ter uma moto para viajar principalmente em estrada. Perfeito. A Himalaia dá conta de viajar na estrada? Dá. Foi feita para isso? Ao meu entender, não. Ela foi feita para ser uma moto mais trail mesmo, né? Mais na linha do que era a primeira geração da Lander, a primeira geração da XRE Tornado, né? XR Tornado, né? E a Tornado, depois ela teve a transformação dela na XRE 300. A Lander se juntou com a antiga Tenere 250 para virar a Lander atual, então ela é um pouco mais crossover do que a Lander original. Então, tudo isso torna, por exemplo, a Himalaia, ao meu ver, mais apta para o uso off-road, estrada de terra. Se você quer pegar, por exemplo, eu quero ir acampar na Serra da Canastra, né? Serra da Canastra tem um lugar que tem várias trilhas que para você chegar, você tem que ter uma moto. Sim, com maior capacidade off-road. Não é qualquer moto que chega em alguns lugares no parque da Serra da Canastra. Tem que ser uma moto com uma capacidade off-road maior. Nesse tipo de caso, eu entendo que a Himalaia seria uma opção melhor. Mas ele me fala, não, minha intenção é uma moto para viajar, para andar na estrada, e eu queria alguma coisa que me desse conforto. Tá. Dentro desses critérios, eu falei, provavelmente a Dominar vai ser uma opção mais adequada para você do que a Himalaia. Por que isso? Primeiro, a Dominar ela já é uma moto feita para asfalto, ela não é uma moto feita para terra que é usada no asfalto. Então você vê pelo diâmetro das rodas, pela largura do pneu, pela configuração da suspensão, você vê pela própria forma física da moto, né? Como é que ela é desenhada, como é que ela é feita. Então, assim, é uma moto que ela é feita para você andar no asfalto. Outra coisa, a Dominar 400, ela tem um motor, ele é um motor derivado do motor base da KTM Duke. É um motor monocilíndrico, mas é um motor
Em termos de configuração, ele é muito mais moderno que o motor da Himalaia. O motor da Duke, se não me engano, tem duplo comando de válvulas, ele tem 3 velas de ignição, ele tem refrigeração a líquido. Então, tudo isso torna ela mais adequada para você andar na estrada do que, por exemplo, uma moto refrigerada a óleo. Uma moto refrigerada a óleo consegue ir na estrada normal, mas ela não vai ter o mesmo nível de desempenho do que uma moto refrigerada a líquido na estrada. Isso mostra também outro aspecto da diferença entre a Dominar e a Himalaia. A Himalaia tem as marchas todas voltadas para ter mais torque, mais embaixo. Então, uma moto que chega na estrada a 120 em quinta marcha, quase cortando giro. Então, assim, quando dá para viajar a 120 na Himalaia, dá, mas você vai estar andando no limite da moto o tempo todo e forçando. Você não vai ter a flexibilidade, por exemplo, de, eu estou a 100 km por hora. Dar uma acelerada, ter torque para poder acelerar até 120, 130 para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, no treminhão, numa estrada secundária, por exemplo. Nesse aspecto, a Dominar, por ter 6 marchas, tem mais potência, ela também é uma moto mais ágil na estrada. Então, por exemplo, eu já vi várias pessoas falando de velocidade máxima da Dominar de 150, 160 km por hora. Se for isso mesmo, sinceramente, eu acho que para quem vai viajar em estrada como essa que eu estou andando agora, não é nenhuma questão de discussão. A Dominar é uma opção muito melhor do que a Himalaia. Porém, aí entra o segundo aspecto, que tem que ser levado em conta. E isso vai além do preço de compra, que é o preço de manutenção. Até o momento, a Dominar, o único lugar que você tem como fazer manutenção dela é nas concessionárias da Bajaj. E se você mora numa cidade longe de uma concessionária da Bajaj, você provavelmente vai ter problema com a manutenção dessa moto. Algumas pessoas que compraram, pelo que me consta, chegaram a comprar a moto e não ter kit para fazer a primeira revisão de 1000 km, me parece. Então, isso é funcionário, eu não tinha chegado. Então, isso são fatores que tem que ser levados em conta na hora que você vai comprar essa moto. Esse amigo meu, por exemplo, ele mora perto da capital paulista. Então, para ele, eu entendo que ter uma Dominar vai ser mais vantagem do que ter uma Himalaia. Agora, se ele quiser uma moto que seja mais capaz de trilha, que seja mais capaz de pegar uma estradinha de terra, dar uma volta no final de semana, por exemplo, ir para uma cachoeira, ir para um sítio, eu acho que a Himalaia é uma opção melhor. Mas é tudo muito complicado de se discutir sobre isso, porque quando a gente fala, né, eu pelo menos quando eu tento falar do aspecto lógico, racional. Mas a compra de moto não é só o aspecto lógico, racional. Existe um aspecto emocional na compra de motos, né? Então fica difícil você falar assim, compra a moto que é mais adequada para o seu uso. Às vezes aquela moto que é mais adequada para o seu uso não te dá o tesão de ter essa moto. Para muita gente a moto mais adequada para o uso é um CG 160. Nem por isso a pessoa compra necessariamente uma CG 160. Então, eu acho que se você quer uma moto para viajar em estrada, tem essa aqui, e não quer partir, por exemplo, para uma Interceptor 650, não quer esperar uma Super Meteor 650, e quer fugir do padrão Honda Yamaha Honda, eu acredito que a Dominar 400 vai ser uma boa opção para você, desde que você more na cidade de São Paulo ou redondezas da cidade de São Paulo. E eu, pessoalmente, não consigo recomendar uma moto como a Dominar para alguém que mora a 600 km, 700 km de distância pela concessionária. Eu moro numa cidade pequena. Só que a concessionária mais próxima que eu tenho aqui, eu tenho duas, na verdade, próximas a mim, que são a de Londrina e são a de Ribeirão Preto, elas estão em torno de 300 km de mim. É uma viagem para ir para lá? É. Mas ainda assim, é um risco que eu aceitei com ele. Agora, uma marca que é nova no mercado, que ainda não tem a infraestrutura necessária de peças de reposição, que ainda não se sabe quais são as peças compatíveis com a marca, né, com a moto. Daí eu acho que comprar uma Dominar 400 para poder utilizar, e se vamos dizer for vaia da moto, é um pouco arriscado. Mas eu vou ser sincero, se eu tivesse grana à vontade, tipo, eu ganhei na Mega Sena da virada, eu não ganhei. Mas se tivesse eu ganhado na Mega Sena da virada, eu ia lá na loja e comprava uma Dominar 400 só para ver o que é. Fazer uma volta, fazer uma viagem. Eu acho que é uma moto que tem extremo potencial de ser uma moto muito legal. E vejo ela como uma substituta de uma excelente moto que eu tinha no passado e que infelizmente não existe mais, que é a Falcon 400 injetada. Eu, na minha opinião pessoal, a Falcon 400, se ela tivesse a sexta marcha que a Saara 350 tinha, com injeção e com o sistema de freio da Falcon 400, ela seria a moto ideal para o Brasil. Porque é uma moto com um perfil que você pode pegar estrada, que você pode pegar estrada de terra, ela é robusta, ela tem muito torque, ela tem potência, você consegue pegar uma estrada e manter 110, 120 nela com tranquilidade.
É uma moto que qualquer lugar que você for, você vai achar peça. Você encontra peça fácil dela. Não tão fácil quanto uma CG, obviamente. Mas você encontra peça muito mais fácil numa Falcon que Interceptor, Himalaia, Dominar 400, né? Então, assim, eu acredito que a Dominar vai suprir esse nicho que foi abandonado pelo fim da produção da Falcon 400 e que, na minha concepção, a XRE 300 não é capaz de atender. Porque a XRE, além do próprio problema da confiabilidade do motor dela, que por mais que tem quem disse que foi resolvido, né, a confiança que se perdeu nela pelo tempo que a Honda se recusou a aceitar que tinha um problema naquele motor, né, fez a imagem da XRE ficar muito queimada. E eu, pro meu gosto pessoal, eu acho que a XRE é uma moto feia, esquisita. Ela é uma moto trail magrinha que foi engordada para parecer que é uma moto maior do que ela de fato é, né? Eu sei quem tem XRE e adora moto. Tô falando que é uma moto ruim. Eu tô falando que é uma moto que eu não teria. E não recomendo também, né? Porque chame de preconceito, chame de pós-conceito, chame de pirraça. Eu não gosto de moto da Honda. A Falcon foi a última moto da Honda que eu falei, nossa, essa aqui é uma moto que eu teria com facilidade. Na verdade, as motos da Honda até o início dos anos 90, eu teria todas fácil. Fácil. Tanto a CG, aquela CG 125 variedade, eu acho uma moto interessante, porque a moto é um Highlander, você pode andar com ela 500 mil quilômetros e a moto não te deixa na mão. A Saara, que é uma moto que eu simplesmente adorava. Eu tive uma pessoa que era muito amiga minha que tinha uma Saara e às vezes eu andava na moto dela, nossa, era a moto na medida pra mim na época, eu adorava aquela moto. Se ela fosse injetada em vez de ser carburada, então, nossa, não tinha nem comparação. É a moto que eu gostaria de ter hoje, seria uma Saara nova, moderna, né? Agora tá vindo a Transalp nova, eu não sei, eu não gostei muito do episódio da Transalp nova, que usa o mesmo motor da Hornet, né? E fora que eu acredito que isso vai estar longe do meu alcance em termos de preço, tratando de Honda, né? Mas o que você me diz? Se você tivesse que recomendar entre uma Himalayan e uma Dominar 400 para uma pessoa que quer viajar, qual seria a sua opção? A minha opção para ele foi: for que você mora perto de São Paulo, compra Dominar. Só que esteja preparado para correr o risco de ser a cobaia da marca, porque a marca está chegando no Brasil. Isso é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo. Então isso tem problemas inerentes a esse contexto. Mas deixa a sua opinião, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Fala para mim o que vocês acreditam que seria a melhor opção para vocês. Então, diretamente ao lugar aqui no interior de São Paulo. Um abraço para quem fica e até mais.